Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta estudando a clínica médica das doenças renais e nesse bloco nós vamos falar sobre as doenças renais crônicas, né? No bloco passado fizemos aí várias questões relacionadas à insuficiência renal aguda, trabalhamos aí os 3 tipos de insuficiência renal aguda, ficou bem sedimentado aí esse conteúdo, tá certo? Vamos agora entender a insuficiência renal crônica e os seus estágios, tá? E para isso nós vamos utilizar tanto o Brunner, né, o nosso livro aí de enfermagem mais importante em relação à fisiopatologia, em relação à orientação sobre sinais e sintomas, complicações, né, todos os detalhes aqui da insuficiência renal crônica, bem como as diretrizes da Sociedade Brasileira de Nefrologia e o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde. Tá? Esse material tem sido muito cobrado em prova, tá certo? E é isso que a gente vai estar focando aqui nessa nossa aula, beleza? Então vamos lá para o material, dar uma olhada aqui pelo Ministério da Saúde. Doença renal crônica, ele traz para a gente que o rim tem múltiplas funções, como a excreção de produtos finais de diversos metabolismos, produção de hormônios, controle do equilíbrio hidroeletrolítico, metabolismo ácido básico e da pressão arterial. E aí, quando eu tenho uma insuficiência renal, que é aqui uma fase mais avançada da doença renal crônica, nós vamos ter uma complicação em relação a todas essas funções, tá? Tanto da excreção de ureia e creatinina, quanto diminuição de hormônios, como por exemplo, aqui o hormônio que faz o estímulo da nossa medula óssea, né, para produzir aqui as nossas hemácias, gerando aqui uma anemia, que é a eritropoietina. A questão do desequilíbrio ácido básico e hidroeletrolítico também vai ser uma manifestação da doença renal crônica por conta da falta e do controle de segurar ou liberar esses eletrólitos e o bicarbonato no contexto aqui da perda do controle do equilíbrio ácido básico, e a pressão arterial vai ficar prejudicada por conta aí do sistema renina-angiotensina-aldosterona que ocorre a nível renal. Então, essas funções renais vão declinar de forma paralela com a função excretora, que é aqui de produzir a urina, tá? Então, com relação à medida de avaliação dessa função excretora do rim, ou seja, quanto que meu rim está funcionando, vai ser utilizado como parâmetro a taxa de filtração glomerular, e é a queda dela que vai representar para a gente a evolução dos estágios da insuficiência renal crônica, tá? Então, para o diagnóstico da insuficiência renal, que é aqui um contexto mais leve, doença renal crônica, vão ser utilizados os seguintes parâmetros: taxa de filtração glomerular alterada, tá? Isso vai ser evidente que vai ter a doença renal crônica, mas eu posso ter uma taxa de filtração glomerular normal ou próxima do normal, mas o exame de imagem aqui, né, uma tomografia, uma ressonância ou uma biópsia, mostra alteração renal. Então, eu vou ter uma alteração parenquimatosa, né, ou seja, da parte funcional do rim, por conta aí de um dano tecidual já evidente, tá? Ou seja, questão certa de prova. Todo paciente com doença renal ou insuficiência renal crônica vai ter a taxa de filtração aqui glomerular alterada? Não. O estágio 1 mantém aí maior que 90. A diferença é que ele vai ter uma lesão estrutural que vai ser descoberta em um exame de imagem aí, muitas vezes por outros motivos, ok? Beleza, que tudo ainda relacionado com o Ministério da Saúde. É portador de doença renal crônica qualquer indivíduo que, independente da causa, apresente pelo menos 3 meses consecutivos com a taxa de filtração glomerular menor que 60, tá? Então, aqui é o contexto do conceito da doença renal crônica, tá certo? Quando ele tem aqui uma taxa de filtração glomerular menor que 90, né? Ele vai estar nos estágios iniciais do problema, não precisa de terapia de substituição renal, acompanhamento na unidade básica de saúde, né? E a partir daqui, né, com esses 60, a gente tem que preocupar um pouco mais e tá aí traçando estratégias que a gente vai dividir aqui em cada ação relacionada ao seu estágio, tá? Mas o contexto de conceito, o que é a doença renal crônica? Taxa de filtração menor que 60, aqui é ml por minuto, tá?
Nos casos de pacientes com taxa de filtração glomerular maior ou igual a 60, considerar a doença renal crônica se associado a pelo menos um marcador de dano renal parenquimatoso ou alteração do exame de imagem. Quais são os indivíduos que o protocolo do Ministério, é ele que a gente está abordando aqui inicialmente, quais são os critérios que ele traz aqui para a gente como o indivíduo que está sob o risco de desenvolver doença renal crônica? Os primeiros dois itens são aqueles muito característicos, né, que vão aí representar uma alta incidência de doença renal crônica, que é o paciente com diabetes e hipertensão. Tanto diabetes tipo 1 quanto tipo 2, tá bom? E aí, é claro, o declínio da taxa de filtração glomerular ocorre também com o envelhecimento. A obesidade é aqui um fator de risco para a doença renal crônica, e aqui ele considera o indicador de obesidade, o IMC maior que 30. Histórico de doença do aparelho circulatório, como doença coronariana, acidente vascular cerebral, doença vascular periférica ou insuficiência cardíaca. Histórico de doença renal crônica na família, tabagismo e uso de agentes nefrotóxicos. E aqui a gente viu bastante lá na insuficiência renal aguda, né, como os contrastes, antibióticos, anti-inflamatórios. Esses aqui são indivíduos sob o risco, tá? A gente falou aqui que eu tenho que preocupar, né, só voltando aqui para fazer a ligação, taxa de filtração maior que 60, mas com dano renal ou alteração no exame de imagem, né? Então, com relação a marcadores do dano renal, aquele dano renal lá do nosso conceito ainda, tá? Eu tenho a albuminúria, que é a saída de albumina aqui na urina, maior que 30 miligramas em 24 horas, ou a relação albumina-creatinúria, maior aqui que 30. Então, esses são fatores que vão aí mostrar pra gente um dano renal. A presença de hematúria, que aí é o sangue na urina, de origem glomerular, definido pela presença de cilindros hemáticos ou dismorfismo eritrocitário no exame de urina. Alterações eletrolíticas ou outras anormalidades tubulares. Alterações detectadas por histologia quando foi feito lá o procedimento de biópsia renal. Inclusive, esse procedimento caiu esses dias em prova, perguntando qual era a complicação mais comum dele. É a questão do sangramento. O rim é um órgão muito vascularizado, né? E é um local que a gente não consegue fazer compressão depois da biópsia, então uma das complicações aqui remete à nossa hemorragia. Essa relação albuminúria-creatinúria, ela vai trazer aqui uma relação dividida em 3 grupos. Normal, menor que 30, vai chamar de microalbuminúria de 30 a 300 e macroalbuminúria maior que 300. Esse dano renal, ele também pode ser visto no exame de imagem, né? Porque aqui observe que a gente viu os exames aqui laboratoriais e biópsia, né? Nessa primeira situação aqui de marcador de dano renal, que a gente está se referindo a ele lá do início, tá? Dessa parte aqui, ó. Paciente que tem já a taxa de filtração glomerular menor que 60 já é classificado doença renal crônica. Mas ele, com maior que 60, ele também pode ser classificado. Aí ele tem que ter um dano renal parenquimatoso ou alteração no exame de imagem. Aí a gente viu qual é o dano renal aqui nos exames laboratoriais e na biópsia. E agora o dano renal lá na nossa imagem, tá? Então, alterações em qualquer exame de imagem, como raio-x simples de abdômen, ultrassonografia dos rins e vias urinárias ou tomografia. E são consideradas aqui alterações nesse exame de imagem. Rins policísticos, com muitos, né? Hidronefrose, que é água ali no tecido renal, proveniente de uma urina que está retornando por conta de uma obstrução, por exemplo, ou de um aumento da pressão detrusora, né, dentro ali da bexiga, que faz com que retorne ali volume urinário para o rim, acaba lesando aí esse rim. Muito comum nos pacientes com lesão medular, por exemplo. Cicatrizes corticais ou alterações da textura cortical, sinais de doença infiltrativa, estenose da artéria renal. Com relação ao diagnóstico da doença renal crônica, tem aqui o exame de imagem, preferencialmente
ultrassonografia dos rins e vias urinárias. E biópsia renal, histologia aqui, né, em relação à análise do tecido, ou alterações eletrolíticas bem típicas, bem características já de lesões tubulares renais. O que é que eu vou encontrar, e aqui eu vou ter tanto no Ministério quanto no Brunner, em relação aos achados diagnósticos do paciente com a doença renal crônica. Eu vou ter retenção de sódio e água, por isso que pesar o paciente vai ser importante aqui para a gente poder ver a retenção dessa água e desse sódio. Uma acidose, que acidose é essa, gente? Metabólica, tá? Uma acidose metabólica representada aqui por alterações da falta de controle renal com bicarbonato, tá? Anemia, porque eu não vou ter aqui a eritropoietina, o rim vai diminuir sua produção, e essa eritropoietina a gente vai ver que tem várias questões já aqui nesses blocos iniciais, falando um pouquinho sobre ela. Ela aqui, ela é sensível à diminuição de oxigênio no nosso sangue, e aí o rim começa a produzir essa eritropoietina que vai chegar lá para a medula e vai dizer, olha, a diferenciação celular é para produzir hemácia agora, tá? E aí as hemácias vão ser produzidas com base nisso. Faltou ela, as hemácias vão ficar ali sem ser avisadas, né? Que é elas que precisam ir para a luta. E aí a gente vai ter sinais e sintomas de anemia, que representa inclusive aqui uma fraqueza. Isso pode ser substituído pela via subcutânea, né? A administração aí da eritropoietina, tá bom? Desequilíbrio do cálcio e de fósforo, né? Então eu vou ter aqui o fósforo alterado, o cálcio ele sai dos ossos e começa a ir para a corrente sanguínea, começa a se depositar nos vasos sanguíneos, podendo levar aqui a obstrução, né, junto lá com a placa de colesterol e tudo junto lá, com a calcificação dessas placas aí potencializadas pela questão do rim perder a sua função aí no controle em relação ao fósforo e o cálcio, tá? A gente vai explicar isso bem direitinho, cada item desse aqui. Diminuição da taxa de filtração glomerular, que inclusive é o conceito e é usado como base para estadiar aqui para mim os pacientes com insuficiência renal, com doença renal, onde eu tenho estágio 1, 2, 3A, 3B, 4, 5ND e 5, tá? 5 não dialítico e 5 aqui já fazendo a diálise ou hemodiálise, tá? À medida que a função renal declina, os produtos finais do metabolismo proteico acumulam-se no sangue, dentre eles aqui a ureia, e a uremia, né, o aumento da ureia no sangue, vai causar diversos danos, tanto de alteração de coagulação, como também de alterações neurológicas, tá? E é por isso que a gente tem que preocupar em fazer aí, né, a terapia de substituição renal para os pacientes que não estão conseguindo manter os parâmetros aí suficientes para redução adequada desses valores, tá? Quanto maior o acúmulo de produtos de degradação, mais pronunciamento dos sintomas. A doença renal crônica, ela é tipicamente progressiva e vai estar sendo aí representada por a taxa de filtração glomerular menor que 60, e a gente viu aqui que isso pode manifestar com valores maior que 60 até 90, dentro aí de dano de lesão tecidual, né, em relação ao nosso rim. E aqui, a falência renal mesmo, com a taxa de filtração glomerular menor do que 15, que aí já vai estar nos estágios mais avançados, que a gente vai ver passo a passo. Ok, temos aqui essa nossa pirâmide em relação aos estágios da doença renal crônica, tá? Então, observe que de um lado eu tenho a filtração glomerular, certo? Em relação a valores. Do outro lado eu tenho os estágios, tá? 1, 2, 3, 4 e 5. Lembrando que o 3 ele vai ser subdividido em 3A e 3B na hora que for lá trabalhar as condutas, tá? E aqui no 5 também eu divido em 2 estágios, que é o estágio não dialítico e o estágio dialítico, certo? Observe que o estágio 1, e aqui eu te falei que é pegadinha de prova, ele está com a taxa de filtração glomerular normal. Se você perguntar, professora, qual o valor normal da taxa de filtração glomerular? 90. Então, se ele está com esse valor, ele está normal. Mas aqui ele já vai ser classificado com estágio 1 porque ele apresenta uma lesão renal aqui durante a análise do exame de imagem, tá? 60 a 90, como a gente já sabe, é o estágio 2. Nesse estágio 2, aqui a gente vai ter o diagnóstico de doença renal crônica,
quando tem uma associação também de um dano tecidual, ou na biópsia, ou exames de laboratório, ou exames de imagem, mostrando aí essa alteração, não é percebida, né, com sinais e sintomas, por exemplo. Depois a gente tem o estágio 3, que é de 30 a 59. Isso aqui vai ser subdividido, tá? A lesão renal com a filtração glomerular moderadamente diminuída. Severamente diminuída de 15 a 29 e falência renal menor do que 15, tá? Isso aqui precisa memorizar, professora? Sim, isso aqui é importante, tá? Tanto saber esses valores, quanto saber desses estágios, o que fazer em cada estágio. Várias bancas cobram isso aqui, tá? E não estou falando de prova de especialista em nefrologia, não, porque nem é o foco da gente aqui entrar nesse nível de questões com foco em nefrologia mesmo, né? A gente vai acabar ajudando quem faz essa área, claro, por exemplo, para as residências, mas assim, de maneira geral, para a enfermagem geral, é muito cobrado isso aqui, principalmente quando eu falo de bancas como o CESP, tá? VUNESP, são bancas aí que vão estar cobrando a fisiopatologia, classificação, detalhes em relação a isso, tá? Ok, vamos às causas da doença renal crônica, né? De maneira geral, as doenças renais, né? De base renal mesmo, podem gerar a doença renal crônica, o diabetes mellitus, a doença vascular renal, principalmente aí a esclerose dos vasos, glomerulonefrite, hipertensão, pielonefrite, calculoses, bexiga neurogênica, rins policísticos e o lúpus eritematoso sistêmico, que aí seria uma insuficiência renal de cunho mais autoimune associado com outros problemas relacionados, tá? Vamos agora, para o próximo bloco, dar uma olhada no histórico e achados diagnósticos frente aí à nossa literatura do Bruno. Essa introdução até agora, nós estávamos conversando sobre o protocolo clínico de diretrizes terapêuticas, organizando o conceito, a classificação inicial, as causas, tá? E aqui, já começando a falar em relação à classificação e as subdivisões, beleza? Próximo bloco a gente vai conversar fisiopatologia, que está atrelada à questão do histórico e achado diagnóstico. Então liga o modo turbo e vem comigo!